Qual é a diferença de chatbot para WhatsApp e de agente de IA para WhatsApp? Inclusive, quando que a sua empresa deveria usar um chatbot para atender os seus clientes no WhatsApp? Ou quando deveria usar uma inteligência artificial, um agente de IA para atender os seus clientes no WhatsApp? Deixa eu te dar um exemplo que a gente usa aqui na empresa que vai ficar provavelmente mais claro para você. O chatbot, ele tem perguntas pré-selecionadas, ele é a melhor opção quando você quer uma resposta exata. Você quer perguntar quantos funcionários tem a empresa, se já é cliente, o CPF do cliente. Então, o chatbot ele é muito útil para esse tipo de coisa. Com certeza ele será útil ainda para sempre que você precisar de uma informação exata. Os agentes... Olá, boa tarde, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Estamos hoje aqui para mais uma tarde de formação, onde vamos estar falando sobre as crenças e a saúde mental, a visão da psicorreeducação, terapia cognitiva comportamental e psicanálise. Então ainda estamos falando sobre a mística dos anjos. Então, vamos iniciar a nossa formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então, o tema de hoje, o tema central é a mística dos anjos, e o tema de hoje é as crenças e a saúde mental. Então, vamos dar início à nossa formação. Sejam todos muito bem-vindos. Crenças e saúde mental. Uma análise profunda sobre como nossas crenças influenciam nossa saúde mental através das lentes da psicorreeducação, terapia cognitiva comportamental e a psicanálise. Compreender essa dinâmica é fundamental para o crescimento pessoal e o amadurecimento psicológico. Por que resolvemos fazer essa formação? Primeiro, para falarmos sobre a mística dos anjos, toda a mística que envolve a respeito dos anjos. E falar isso dentro da saúde mental, porque nós precisamos compreender como as nossas crenças influenciam a nossa saúde mental. E estamos em tempos em que nós precisamos nos cuidar, que nós precisamos cuidar não só da nossa saúde física, mas também da nossa saúde mental, para o nosso crescimento pessoal e para o nosso amadurecimento psicológico. Então nós precisamos amadurecer psicologicamente e crescer de forma pessoal. Você se preocupa com o seu amadurecimento e você se preocupa com o seu crescimento pessoal? Essas são duas perguntas que nós precisamos fazer. O espectro das crenças, funcional versus disfuncional. Nem todas as crenças são criadas iguais. A psicologia moderna nos ensina que nossas crenças podem ser classificadas em dois grandes grupos. Aquelas que nos impulsionam para a frente, que são as sintônicas funcionais, e aquelas que nos limitam, que são as distônicas disfuncionais. Essa distinção é crucial para entendermos como os nossos sistemas de crenças moldam a nossa experiência de vida, nossas emoções e nossos comportamentos no dia a dia. Então aqui, os nossos comportamentos, as nossas emoções
e a nossa experiência de vida é moldada pelo nosso sistema de crenças. Temos 2 sistemas de crenças. Um que são as crenças que nos impulsionam para frente, que nos amadurecem psicologicamente e que nos fazem crescer pessoalmente. Essas são as crenças sintônicas, funcionais, em miúdos, aquelas que funcionam. E temos o outro grupo de crença, que são as crenças que nos limitam, que são as distônicas e as disfuncionais. Então é importante para você que se preocupa com a sua saúde mental, não só com a sua saúde física, mas que se preocupa com a integridade do seu ser e entende que você é corpo e alma, que você possui esses 2 grupos de crenças. E esse sistema de crença, ele molda a sua experiência de vida, as suas emoções e os seus comportamentos. Então, muitas da experiência de vida, das emoções e do comportamento de cada pessoa está moldado pelo seu sistema de crenças. Por esses 2 grandes grupos, as crenças sintônicas e funcionais, que te impulsionam para frente, e as crenças distônicas, disfuncionais, que limitam você. Então vamos aperfeiçoar um pouquinho mais nessa trilha do conhecimento. Crenças sintônicas, funcionais, elas são o combustível do nosso crescimento. Por isso nós precisamos entender e reconhecer esses 2 grupos de sistemas de crenças dentro de nós. Por isso nós estamos aqui, para ajudar você e nos ajudar nesse processo. Então, o crescimento pessoal, ele contribui para a crença funcional, a crença sintônica, ela contribui para o amadurecimento e o desenvolvimento da sua personalidade. Como é a sua personalidade? Preciso avaliar a sua personalidade e verificar se a tua crença, esse primeiro grupo, as crenças sintônicas e funcionais, elas estão contribuindo para o seu amadurecimento, para o desenvolvimento da sua personalidade, para o crescimento pessoal. Emoções adaptativas. As crenças sintônicas e funcionais, elas geram sentimentos positivos e construtivos que facilitam o bem-estar. Então você precisa, o ideal é que as suas emoções, elas gerem sentimentos positivos em você e também construtivos. Nós precisamos ser construídos, nós precisamos ter sentimentos positivos. Por quê? Porque sentimento positivo e construtivo facilita o nosso bem-estar. Você já viu quando você está com uma pessoa que ela te coloca para cima, né? Ela constrói você, ela faz com que você tenha sentimentos positivos. Quando você fala com ela, parece que né? Parece que você sai uma pena, você sai construído, você sai positivo daquela conversa, daquela presença. Por quê? Porque é uma pessoa tomada por crenças sintônicas, funcionais. Em contrapartida, tem aquelas pessoas que fazem você se sentir mal, que faz você adoecer, que faz você se sentir pesado, que você chega perto dela, tem vontade de ir embora, ou então tem vontade de chorar, fica depressivo, ansioso e tantas outras situações. Essas pessoas são pessoas com crenças distônicas, disfuncionais. Por isso nós precisamos de um sistema de crenças sintônicas, funcionais, estar na presença de pessoas e de crenças que nos impulsionam para a frente. E também comportamentos funcionais, promovem ações que beneficiam tanto o indivíduo quanto o seu ambiente social. O teu comportamento influenciado por uma crença sintônica, por uma crença funcional, ele vai fazer o quê? Promover a sua ação. E vai promover uma ação que beneficie o seu ambiente social.
Então você vai ter ações, comportamentos funcionais quando você for influenciado por essa crença sintônica, essa crença funcional, porque vai fazer você ter bons comportamentos. Comportamentos funcionais, vai ajudar você a promover as suas ações que vão beneficiar o seu ambiente social. Ou seja, você vai estar bem em qualquer lugar que você estiver. E muito mais que isso, realizando boas ações. Então, a crença sintônica funcional, o seu sistema de crença, que sendo um sistema de crença sintônico e funcional, ele vai fazer o quê? Ele vai ser o combustível para o seu crescimento, ele vai te trazer crescimento pessoal, ele vai te trazer emoções adaptativas, vai gerar sentimentos positivos e construtivos, que vai facilitar o seu bem-estar e vai te dar comportamentos funcionais, vai promover ações em você que vão beneficiar o seu ambiente social. Então, tudo isso é um sistema de crença funcional. Na perspectiva da terapia cognitiva comportamental, vamos ver como que funciona os pensamentos automáticos positivos. Como que a terapia cognitiva comportamental, ela avalia as crenças? Uma crença é considerada funcional quando ela atua como um pensamento automático positivo, gerando emoções e comportamentos adaptativos. Então, pensamento, emoção e comportamento. Vamos repetir? Pensamento, emoção e comportamento. Então, nós, com crenças funcionais, na terapia cognitiva comportamental, ela diz que nos geram pensamentos automáticos positivos, emoções e comportamentos adaptativos. Então, quando uma pessoa acredita em algo que a faz sentir amparada, quando ela tem esperança, quando ela age de forma mais responsável, essa crença está cumprindo uma função terapêutica natural. Então, quando você começa a se sentir amparado, quando você começa a se sentir esperançoso, quando você começa a agir de forma mais responsável, o que você está acreditando, o seu sistema de crença está sendo funcional e sintônico, ou seja, está sendo terapêutico para você de forma natural. Tá vendo como é importante você entender o que é a crença sintônica funcional e o que é uma crença distônica disfuncional? Porque agora você vai conseguir discernir o que é que está te fazendo bem, o que é que não está te fazendo bem. Dentro da terapia cognitiva comportamental, o que te faz bem, o que é funcional para você, faz você ter pensamentos positivos, gera em você emoções positivas e gera em você comportamentos adaptativos. Então, isso é, dentro da terapia cognitiva comportamental, uma crença funcional. Exemplo prático, a crença em anjos como ferramenta funcional. Então, estamos falando aqui da mística dos anjos. Então, agora você já sabe o que é uma crença funcional, sintônica, e o que é uma crença disfuncional, distônica. Então, agora vamos ver onde que os anjos entram nessa. Quando você passa a acreditar na intercessão dos anjos, você começa a sentir sentimento de amparo, fortalecimento da esperança e responsabilidade pessoal. Olha o que os anjos podem beneficiar você, te trazendo sentimento de amparo, fortalecimento de esperança e responsabilidade pessoal. Você já viu que às vezes aparecem pessoas na nossa frente que a gente diz, nossa, foi um anjo que apareceu para mim, nossa, você foi um anjo de Deus na minha vida. Por quê? A palavra de Deus diz que nós temos que cuidar da hospitalidade, porque muitas vezes nós hospedamos anjos e não sabemos. Então, os anjos, eles nos transmitem sentimento de amparo,
Ou seja, a crença proporciona uma sensação de proteção, de cuidado e reduz ansiedade e medo. Então, acreditar nos anjos do Senhor nos traz sensação de proteção, de cuidado, reduz a nossa ansiedade e reduz o nosso medo. Também nos traz fortalecimento da esperança, ou seja, oferece perspectivas otimistas, mesmo em momentos difíceis da vida. Você é na presença dos anjos, os anjos mesmo nos momentos mais difíceis que você possa estar passando, eles vão te trazer, vão te oferecer perspectivas otimistas. E também vão te trazer responsabilidade pessoal, ou seja, motivando você a agir de forma ética, sentindo-se parte de algo maior. Ou seja, você começa a se sentir filho de Deus com poder. Você começa a se sentir um filho amado de Deus. Você começa a se sentir parte de algo maior. Você começa a ter propósito na vida, sentido na vida. Você é motivado a agir de forma ética. Então, que você possa compreender a importância da intercessão dos santos anjos. O quanto nós pedimos a intercessão dos anjos pode beneficiar a nossa vida. Então, vimos isso na terapia cognitiva comportamental. Agora vamos falar um pouquinho da psicorreeducação. A psicorreeducação, ela transforma as nossas crenças em ferramentas. Ah, Jesus, que alegria! Um beijo no seu coração, irmão. Saudade demais, demais. A psicorreeducação, ela transforma as nossas crenças em ferramentas, ou seja, ela foca em ajudar o indivíduo a compreender a sua própria dinâmica psicológica, transformando em agente ativo de mudança em sua vida. Ou seja, através da psicorreeducação, nós deixamos de ser pessoas passivas, ou seja, pessoas que só ficamos dependendo dos outros, pessoas que só querendo receber dos outros, mas nós começamos a ser indivíduos ativos, agentes ativos de mudança na nossa própria vida. E como é importante quando você, na sua vida, você passa a ter autonomia, você passa a ter responsabilidade, você passa a ser um agente ativo e não mais passivo. Por isso, é muito ruim quando nós, Fernanda, que alegria, nossa, que saudade, Fernanda, um beijo no seu coração, minha irmã. Você mora dentro do meu coração, não tem outras palavras. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. As portas da minha casa estão abertas para você. Rafa, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que já passou de amor que eu sinto por você, já tá lá no grau da eternidade. Já passou do amor aqui. É além disso. Te amo muito, muito. Você é muito importante na minha vida. Você, Rafa, Fernanda, nossa, feliz mesmo de ver vocês aqui. Saudades, muitas saudades. A psicorreeducação, ela nos faz ser pessoas ativas, né? Nós mesmos nos tornamos agentes ativos na nossa própria vida. Então nós precisamos de autonomia, nós precisamos de responsabilidade, nós precisamos nos reeducar para que nós possamos ser segundo o coração de Deus. Então a psicorreeducação, ela nos traz autoconhecimento, ela nos traz canalização construtiva e ela nos traz superação de limitações. Então vamos ver cada uma dessas. Autoconhecimento. Nós precisamos compreender os nossos próprios padrões de pensamento e comportamento. Você sabe quais são os seus padrões de comportamento e os seus padrões de pensamento?
Nós precisamos, através da psicorreeducação, ser ajudados, reeducados, para que nós possamos compreender esses padrões, os nossos padrões. Porque muitas vezes nós perdemos muito tempo na nossa vida querendo compreender os outros, né? Querendo entender a mente, a cabeça dos outros. Não, nós precisamos nos compreender. Nós precisamos compreender os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, para que nós possamos nos tornar agentes ativos de mudança na nossa própria vida. Nós não podemos mais ficar dependentes, eu só vou mudar quando fulano mudar. Eu só vou fazer isso quando fulano fizer. Não, você é um ser único. Deus fez você uma pessoa única. Você tem possibilidade e capacidade, pela força da graça de Deus, da efusão do Espírito Santo, de se tornar um grande homem, uma grande mulher, uma pessoa que vai deixar um legado incrível na sua história, na sua vida. Por isso, autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos ver o quão grandes somos aos olhos de Deus. É como São Francisco de Assis dizia, né? O homem vale aquilo que ele é diante de Deus. Será que nós sabemos o que somos diante de Deus? Isso tudo a psicorreeducação nos traz. Então, a canalização construtiva. É preciso direcionar a nossa energia espiritual de forma benéfica para o nosso crescimento. Amado, aqui há algo muito grandioso. A espiritualidade, ela é benefício para a nossa vida. A espiritualidade, ela não pode fazer mal para nós. A espiritualidade, ela precisa ser benéfica. Por isso, nós precisamos direcionar a nossa energia espiritual para o nosso crescimento. A nossa espiritualidade, ela precisa nos fazer crescer. Por isso, o carisma do Centro Missionário Chamas Abrasadoras é formação da consciência, através de uma vida na graça pela efusão do Espírito Santo. Ou seja, através da formação, nós vamos tomando consciência daquilo que Deus tem para nós, daquilo que hoje estamos falando aqui da mística dos anjos, né? Então, aquilo que essa espiritualidade angélica, qual é o benefício que ela traz para a minha vida? Nós não somos pessoas espirituais alienadas, não, nós somos pessoas espirituais, mas somos agente ativo da nossa própria mudança. A nossa espiritualidade, ela nos beneficia. A nossa espiritualidade, ela precisa nos ajudar. Por isso nós precisamos de um terapeuta, por isso nós precisamos de um diretor espiritual qualificado, por isso nós precisamos de uma espiritualidade funcional na nossa vida. E a psicorreeducação, ela também nos faz superar as nossas limitações, ou seja, vencer medos e padrões de passividade que impedem o desenvolvimento. Amado, ser uma pessoa passiva impede o nosso desenvolvimento. Aquela pessoa que fica só esperando do outro, aquela pessoa que vive com medo, que vive de forma passiva, ela não se desenvolve, ela para no tempo, e quando ela vê, o tempo já passou, já foi, o tempo não para. Hoje eu acordei com um pensamento muito forte, o tempo não para. E amado, diante da minha história, eu consigo ver isso, o tempo não para. O tempo não para. Nós precisamos estar em constante movimento. Nós precisamos ser agentes ativos da mudança da nossa vida. Nós precisamos nos reeducar, nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos de canalização construtiva, nós precisamos superar limites, nós precisamos vencer medos, nós precisamos, amado, vencer barreiras, nós precisamos estar ao lado de pessoas que vão lutar e vencer conosco, porque nós não somos sujeitos passivos, nós somos sujeitos ativos. E eu convido você hoje a buscar isso, que você seja um sujeito ativo, que você busque essa superação de limites, esse autoconhecimento, essa canalização construtiva, que você busque compreender os seus próprios padrões de pensamento e comportamento, que você busque direcionar a sua energia espiritual de forma benéfica para o teu crescimento.
Que a tua espiritualidade faça você crescer, que você supere limites, que você vença medos, que você vença padrões de passividade, porque isso vai estar impedindo o teu desenvolvimento. E isso tudo nós alcançamos pela intercessão poderosa dos santos anjos. Então, agora falamos um pouquinho das crenças funcionais, daquilo que é sintônico, né? Daquilo que nos faz bem. Vamos falar agora um pouco do lado sombrio, né? Luz e sombra. Vamos falar um pouquinho do lado sombrio, daquelas crenças distônicas, disfuncionais. É preciso saber os dois lados para que nós possamos discernir o que nós vamos fazer da nossa vida. Se nós vamos ser ativos ou se nós vamos ser passivos. Se nós vamos ser sintônicos e funcionais ou se nós vamos ser distônicos e disfuncionais. Vamos ver agora um pouco o lado sombrio. O Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria de Montfort diz que é necessário que nós conheçamos o nosso fundo mal. Vamos ver agora um pouquinho desse lado sombrio, desse fundo mal. Nem todas as crenças são benéficas. Algumas podem atuar como verdadeiros obstáculos ao nosso desenvolvimento, retardando, bloqueando nosso percurso evolutivo. Então, nem toda crença é benéfica. Aquilo que você muitas vezes escuta por aí. Ah, o que importa é crer. Ah, o mesmo Deus. Ah, eu acredito em Deus. Nem toda crença é benéfica. A crença benéfica, ela nos leva para frente, lembra? Sintônica, funcional. Agora, a distônica, disfuncional, ela é um obstáculo para o nosso desenvolvimento. Ela retarda, ela bloqueia o nosso percurso evolutivo. Você está evoluindo ou você está bloqueado, retardado, mal desenvolvido? Isso nós precisamos avaliar. Como o meu ser está? Como eu estou? Evoluindo ou eu estou bloqueado, retardado e cheio de obstáculos ao meu desenvolvimento? O que você faz, com quem você anda, onde você está, o que isso está proporcionando para você? O sistema de crenças, ele envolve muitas coisas. Por isso, essas crenças disfuncionais frequentemente nos mantêm presos em padrões antigos. E isso nos impede que alcancemos nosso potencial pleno, nossa verdadeira autonomia pessoal. Lembra que eu disse? Nós precisamos de autonomia pessoal. Nós somos feitos pelo Criador para o potencial pleno. Nós somos potencializados pela graça, pela efusão do Espírito Santo. E as crenças disfuncionais, elas nos mantêm presos em padrões antigos, na velha criatura. Por isso a palavra de Deus diz: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo vem e rompe os odres velhos. É preciso vinho novo em odres novos. Por isso, muitas vezes, nós precisamos de crenças sintônicas, funcionais, e romper com os nossos padrões antigos, romper com a vida velha, para que o novo se faça, para que haja em nós uma verdadeira autonomia pessoal, para que nós possamos nos desenvolver em potencial. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e você diz assim: poxa, mas esse cara podia dar muito. Pô, mas esse cara podia dar muito mais. Por que que ele não dá? Porque ele está preso. Preso a quê? A padrões antigos. Ele ainda não está vivendo novo. Ele ainda não está no seu percurso evolutivo. Ele está retardado, bloqueado. Ele está cheio de obstáculos que estão impedindo o seu desenvolvimento. O que é que hoje impede o seu desenvolvimento? O que você acredita que hoje está impedindo o seu desenvolvimento, está retardando você, bloqueando você, está impedindo você de alcançar o seu potencial e não está te dando autonomia pessoal? É preciso que nós avaliemos o nosso sistema de crenças, as pessoas com quem andamos, os lugares onde vamos, com quem falamos, o que fazemos, o que vestimos, os lugares onde estamos, o que estamos acreditando, o que estamos lendo, ouvindo, vendo. É preciso tudo aquilo que constrói o nosso sistema de crenças. Ele precisa ser avaliado. Então,
tudo isso até agora, ele pode ser influenciado pela intercessão, pela mística dos anjos. Por isso a importância da nossa comunhão com os anjos, né? Da nossa o poder da intercessão angelical. Então agora vamos falar um pouquinho da análise psicanalítica. Falamos da terapia cognitiva comportamental dentro da mística dos Santos Anjos. Falamos da psicorreeducação dentro da mística dos Santos Anjos. E agora vamos falar da psicanálise dentro da mística dos Santos Anjos. Explorando o inconsciente. Vamos falar de mecanismos de defesa e de dependência infantil. Ainda estamos falando das crenças agora distônicas, disfuncionais dentro da mística dos Santos Anjos. Amém? Então vamos lá. Mecanismos de defesa. A psicanálise investiga como certas crenças podem estar conectadas a conteúdos inconscientes, funcionando como mecanismos de defesa contra a responsabilidade pessoal. Então, muitas vezes, o nosso mecanismo de defesa que nós temos para nos defender de algumas coisas, eles agem contra a nossa responsabilidade pessoal. Então, nós precisamos adquirir responsabilidade pessoal. Isso tudo a psicanálise nos ajuda na investigação como certas crenças podem estar conectadas a conteúdos inconscientes. Por exemplo, eu fui vítima meus pais foram se separaram. E desde quando meus pais se separaram, muitas vezes eu disse assim, não vou me casar, não quero mais me casar com ninguém, casamento não vale nada, né? E trouxe aquilo que aconteceu no casamento dos meus pais para dentro da minha visão de casamento. Muitos anos eu fiquei assim, até o momento que eu conheci Cristo, e essa visão foi transformada. Eu recebi a libertação desse sistema de crença negativo que eu tinha sobre o matrimônio devido a um trauma causado pela separação dos meus pais que eu trazia no meu inconsciente. Então eu relacionava todo homem que estivesse ao meu lado com essa situação frustrante do matrimônio dos meus pais. Então tudo isso precisou passar por um processo de cura profunda, por um processo de análise, né? Então, e eu tinha isso como mecanismo de defesa. Diante de qualquer relacionamento que eu tivesse, eu usava o relacionamento dos meus pais como uma resposta para eu não ter responsabilidade pessoal no relacionamento, para eu não querer me casar. É só um exemplo. Então, mecanismo de defesa. E também a dependência infantil. Quando alguém espera ser salvo sem fazer nada, sem agir. Ele pode estar projetando necessidades de cuidado em entidades externas, bloqueando o seu desenvolvimento adulto. Então, já viu aqueles adultos que nós falamos assim, nossa, você parece uma criança. Nossa, como você é infantil, nossa, como você é criança. Ou então nossos pais dizem, depois de adultos, eles olham para nós e dizem, né, vê se cresce, menina. Uma puta, tanta idade que você tem, você parece uma criança, não cresceu ainda. Por quê? Porque nós temos dependência infantil. Nós esperamos ser salvos sem agir, sem fazer nada. Diante de uma necessidade, nós queremos receber tudo de outro, de algo exterior, mas não queremos fazer nada para conseguir. Nós aniquilamos a responsabilidade individual. Então, a responsabilidade pessoal. Então, nós projetamos as nossas necessidades de cuidado em entidades externas. O governo vai me salvar, o governo vai me ajudar, o meu emprego vai me salvar, o meu emprego vai me ajudar. Já viu aquelas pessoas que trabalham, mas no fundo, nada. Por quê? Porque estão projetando as suas necessidades em coisas exteriores. Quando na verdade, e com isso se bloqueiam, e com isso bloqueiam o seu desenvolvimento adulto, ficam na dependência infantil, sem ter responsabilidade pessoal. Então, nós precisamos sair de mecanismos de defesa insanos e de dependência infantil. Então, também dentro das crenças distônicas e disfuncionais, existe quando a crença se torna uma fuga.
E aqui algo muito importante. Quando nós fazemos das nossas crenças fuga da realidade, a crença se torna uma forma de evitar confrontar situações difíceis da vida real. Ou seja, eu vou para a igreja porque eu não quero estar na minha casa esse horário que meu marido chega do serviço. Eu vou para o serviço porque eu não quero ficar em casa, porque senão eu fico lá com a minha esposa o dia inteiro, eu não aguento ficar com aquela mulher o dia inteiro. Ou então, eu vou para a escola porque assim eu fico fora da minha casa e eu não vou ficar na presença dos meus pais o tempo todo, porque os meus pais são um saco. Eu vou fazer compra, eu vou jogar bola com os amigos, porque eu quero fugir do meu relacionamento, eu quero ficar sozinho, quero ter vida de solteiro. Fuga da realidade, né? Então, a crença se torna uma forma de evitar confrontar situações difíceis, quando na verdade nós somos chamados a ir para o confronto, né? Então, a crença também, ela se torna uma fuga, ou seja, um substituto para a ação. Em vez de agir concretamente, a pessoa se refugia na expectativa de intervenção externa. Então, a pessoa sempre fica esperando a intervenção de algo exterior, ou de uma situação, ou de uma coisa, ou de uma pessoa, e isso faz com que ela não haja concretamente. Ela deixa de fazer esperando que o externo, que o exterior faça por ela. Isso é um substituto para a ação, ou seja, a pessoa tem uma crença que faz com que ela creia que essa crença é um substituto para a sua ação. Ou seja, eu me casei agora, não preciso fazer nada mais porque meu marido vai fazer tudo por mim. Eu me casei agora, não preciso fazer nada mais porque minha esposa vai fazer por mim. Eu me casei agora, vou deixar a toalha molhada em cima da cama, o sapato jogado no quarto, vou deixar tudo virado para cima porque a minha esposa agora é a dona da casa, ela vai vir pegar e limpar. Ou então a esposa, não, eu não vou fazer, não vou cuidar de mim, eu vou ficar agora só cuidando da casa, então eu não preciso mais cuidar de mim porque eu já casei mesmo, então agora meu marido vai ter que fazer tudo por mim. Substitutos para a ação. Nós deixamos de agir concretamente da forma certa porque nos refugiamos na expectativa de uma intervenção e de uma intervenção externa. E também a crença se torna uma fuga quando acontece a manifestação neurótica, ou seja, uma busca compulsiva por sinais ou mensagens para evitar o confronto com a própria liberdade. Então, quando eu deixo de usar a minha liberdade, ou seja, o meu direito de escolha, e coloco e começo a buscar de forma compulsiva sinais e mensagens para tomar essa decisão, eu estou numa manifestação neurótica. Ou seja, eu deixo de optar de forma responsável e consciente, eu deixo de decidir, de escolher de forma responsável e consciente e começo a buscar sinais compulsivos, buscar de forma compulsiva por sinais e mensagens. Já viu aquela pessoa que diz, eu quero ouvir o que Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo através da Valéria, Deus vai falar comigo através do Frei Gilson, Deus vai falar comigo através de São Miguel Arcanjo, Deus vai falar comigo através da Virgem Maria, eu vou buscar o Senhor João, eu vou buscar a Dona Pedrina, eu vou buscar o Felipe Aquino, eu vou buscar qualquer pessoa aí que vai falar comigo, Deus vai falar comigo. Uma busca compulsiva por sinais e mensagens. E com isso você evita o confronto com a sua própria liberdade. Você precisa decidir. Você precisa escolher. Você tem o livre-arbítrio, você tem liberdade, Deus te deu liberdade. Você não pode dar a sua liberdade na mão de outro. Ninguém tem poder de interferir na sua liberdade. Você tem poder para decidir. Você tem poder para escolher. E isso, quando isso não acontece e você começa a buscar compulsivamente sinais e respostas, mensagens em outras pessoas, até mesmo na fé, você está tendo manifestações neuróticas. Isso passa a ser uma neurose, porque você não está confrontando, se você está
evitando confronto com a sua própria liberdade. Então você não pode fazer do seu sistema de crenças uma fuga. Você não pode depender de ninguém para decidir. Você precisa decidir. Você já viu aquelas pessoas que dizem, se acontecer tal coisa, eu tomo essa decisão. Se não acontecer, porque não tinha que acontecer. Será? Deus já te deu o poder de decidir. Você já orou, você já pediu, você sente, você tem um sentimento. Você sabe o que se passa dentro de você. Você agora precisa decidir. E não colocar essa decisão nas mãos de sinais, de mensagens. Por quê? Porque Deus está dentro de você. Você é inabitação da Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo está dentro de você. Você pode tomar uma decisão com uma crença funcional, sintônica, na presença de Deus. Deus te deu o livre-arbítrio e você tem uma centelha divina dentro de você que não se apaga. Você pode decidir. Você não precisa terceirizar a sua decisão. Porque depois, se acontece alguma coisa, por isso que a fé não pode ser uma fuga. Porque se acontece alguma coisa, você vai falar, poxa, bem que eu senti que não era para fazer isso, mas eu fiz por causa de fulano. Você é culpado, porque eu fiz o que você falou que eu tinha que fazer. E aí você mais uma vez foge da responsabilidade. Isso não é do agrado de Deus. Deus não te fez para isso. Se isso está acontecendo com você, você está em sistema de fuga. Você está provavelmente tendo manifestações neuróticas. Porque você pode decidir, você deve decidir. Você tem que ser um agente ativo da mudança da sua vida. Você precisa ser uma pessoa responsável. Agora vamos falar um pouco da neuropsicanálise, o cérebro por trás das crenças. O que acontece com o nosso cérebro através do nosso sistema de crenças? A neuropsicanálise une psicanálise e neurociência, nos oferecendo uma perspectiva fascinante sobre como crenças disfuncionais alteram nosso cérebro. Então, estamos falando aqui das crenças agora disfuncionais, distônicas, que não funcionam. Então, a neuropsicanálise, ela vem em nosso auxílio quando isso acontece conosco. Então vamos entender um pouquinho daquilo que acontece no nosso cérebro. Estado de alerta, ativação constante dos sistemas de vigilância cerebral. Quando nós temos crenças disfuncionais, o nosso cérebro ele vive em estado de alerta. Já viu aquelas pessoas que têm medo de tudo? Que sempre você não consegue descansar, né? É como se você tivesse 24 horas no ar. Ativação constante dos sistemas de vigilância cerebral. Você não tem paz, você não tem descanso. O que acontece? A segunda coisa que acontece com o seu cérebro quando você tem crenças distônicas, disfuncionais, que não te fazem bem, que não funcionam para você. Dependência de sinais. Busca compulsiva por estímulos externos que ativam a recompensa. Então, você vai buscar sempre ser estimulado externamente para que seja ativado no seu cérebro o sistema de recompensa. Você vai ter uma busca compulsiva por sinais. E o bypass da razão, que é quando o córtex pré-frontal é negligenciado em favor de respostas automáticas. Você quer respostas prontas para tudo. Você quer respostas automáticas para tudo. Você não quer ter o trabalho de pensar, você não quer ter o trabalho de se reeducar, você não quer ter o trabalho de ser um agente ativo de mudança na tua vida, você não quer ter o trabalho de ser uma pessoa com crenças funcionais, você não quer buscar pela sua psico-reeducação, por isso o seu cérebro, ele entra no bypass da razão. O córtex pré-frontal, ele é negligenciado em favor de respostas automáticas. Isso acontece com você?
Você é o tipo de pessoa que quer respostas automáticas para tudo, tudo pronto? Você está sempre em estado de alerta? É como se foi ativado em você a sua vigilância cerebral? Você tem dependência de sinais, uma busca compulsiva por estímulos externos que ativam o seu sistema de recompensa? Ou seja, você quer que o externo resolva e não usar da sua liberdade para poder decidir, para poder tomar uma decisão objetiva? O impacto neurológico das crenças disfuncionais. Então vamos lá. Diante dessas crenças que limitam você, dessas crenças, acho que caiu. Diante dessas crenças, caiu alguma coisa. Diante dessas crenças que limitam você, que não fazem bem para você, há um impacto neurológico. E quais são esses impactos? Circuito de recompensa comprometido. O cérebro se torna refém de uma busca constante por soluções prontas, vindas de fora, comprometendo nossa capacidade natural de reflexão e tomada de decisão. Então eu quero dizer para você, meu querido, já estamos chegando no final da formação, que você é capaz de tomar uma decisão, de refletir. E quando isso não acontece, o seu circuito de recompensa está comprometido, porque você busca constantemente por soluções prontas vindas de fora. Você não consegue tomar decisões, você não consegue refletir. Circuito de recompensa comprometido. E comportamento compulsivo também é um impacto neurológico de uma crença disfuncional, que não funciona, que não faz bem para você. A dependência de sinais externos pode levar a padrões comportamentais repetitivos e pouco adaptativos. Ou seja, você é uma pessoa que você não se adapta a nenhuma circunstância. Você é uma pessoa que você tem comportamentos repetitivos. Por quê? Porque você tem um comportamento compulsivo. Você depende de sinais externos para agir. Então, que você hoje saiba que você precisa de autonomia. E se diante de tudo isso que acontece dentro de uma crença disfuncional, de uma crença que não funciona, primeiro, peça a intercessão dos anjos. E segundo, busque por ajuda. Para que através da psicoeducação, da terapia cognitiva comportamental, da orientação tomista, da neuropsicanálise, você possa ser ajudado e você possa recuperar essa autonomia, recuperar essa responsabilidade, recuperar a sua essência, para que você possa crescer, se desenvolver. Então, vamos agora integrar todas as perspectivas rumo à saúde mental. A verdadeira saúde mental emerge quando conseguimos integrar diferentes perspectivas. TCC, terapia cognitiva comportamental, psicoeducação e psicanálise e orientação tomista, para desenvolver um relacionamento maduro e funcional com as nossas crenças. Então vamos lá, precisamos recuperar autoconhecimento, responsabilidade e equilíbrio. Vamos lá? Autoconhecimento, responsabilidade e equilíbrio. Autoconhecimento, reconhecer quais crenças nos servem e quais nos limitam. Vamos fazer isso hoje? Pega aí um papel, uma caneta, ouve essa live quantas vezes você quiser e anote aí quais são as crenças que te servem e quais são as que te limitam. No que você está acreditando que faz você te serve e quais são as coisas que te limitam.
Segundo, responsabilidade. Assuma o controle ativo sobre o teu crescimento pessoal. Decida hoje, assuma as rédeas da sua vida. Não terceirize mais a sua vida. Não coloque a sua vida na mão de outra pessoa. Não coloque a sua mão na vida de esposo, de esposa, de filho, de filha. Não coloque a sua vida, não terceirize o seu crescimento, mas vá em busca do seu crescimento. Deus inabita em você, a Trindade Santíssima habita dentro de você. Busque ser um ser agente ativo de responsabilidade, amadureça, cresça, se responsabilize pela tua vida, ganhe autonomia e você vai ver quão feliz você será. Equilíbrio, encontre o ponto ideal entre abertura espiritual e autonomia pessoal. Amado, essas duas coisas precisam caminhar juntas, abertura espiritual e autonomia pessoal. A abertura que eu dou espiritualmente, ela vai influenciar, ela precisa beneficiar a minha autonomia pessoal. Por isso, dentro de mim há uma centelha, uma bússola moral que me faz decidir pelo sumo bem, que é o próprio Deus. Eu sou capaz de decidir pelo bem, pelo certo. Essa centelha ativa, ela está dentro, essa centelha divina, ela está dentro de mim. E ela me faz ser uma pessoa ativa, ela me faz ter autonomia pessoal, porque eu vou decidir segundo o sumo bem, porque eu tenho intelecto iluminado e tenho vontade orientada. A minha vontade, ela é orientada para Deus, para o sumo bem, para as virtudes. Por isso eu posso sim decidir. Eu tenho autonomia pessoal para isso. E a minha abertura espiritual, ela ilumina, ela beneficia a minha autonomia pessoal. Você compreendeu? Por isso, o objetivo final é desenvolver uma autogestão responsável da tua liberdade. Você precisa autogestar a sua própria liberdade. A sua liberdade é sua, não é de mais ninguém. Onde as nossas crenças nos empoderam ao invés de nos limitar. Ela promove o nosso crescimento, maturidade e bem-estar duradouro. A sua crença, aquilo que você crê, precisa empoderar você. Se nós formos ver a mística, e nós ainda vamos fazer uma formação sobre isso, sobre apoderamento. Nós não somos, as nossas crenças nos empoderam, mas a graça de Deus nos apodera. Nós vamos entender o que é isso. A graça de Deus, ela vem sobre nós, ela está em nós. Nós somos apoderados pela graça, porque ela está dentro de nós, né? Então as nossas crenças nos empoderam, porque podem ser coisas exteriores, mas a graça de Deus nos apodera, porque é algo interior, é uma revolução interior, quando há em nós a efusão do Espírito Santo. Por isso nós não somos limitados, por isso nosso crescimento é promovido, a nossa maturidade, o nosso bem-estar é duradouro. Por isso hoje, que você possa, através dessa formação, clamar a intercessão dos santos anjos, clamar a entrar em comunhão com os santos anjos, com a mística dos anjos, para que você possa ganhar autoconhecimento, responsabilidade, equilíbrio, para que você possa autogestar a tua própria liberdade. Não abra mão da sua liberdade, não terceirize a sua liberdade. Você é um agente ativo, Deus confia em você. Deus te deu a liberdade porque Ele sabia que você ia optar pelo bem. Ele espera de você essa decisão, Ele espera de você esse confronto com você mesmo. Ele espera que você não tenha a fé, crença, que a fé como fuga. Ele espera que você não tenha crenças disfuncionais, distônicas, que não funcionam, mas Ele te deu uma crença funcional, Ele te deu a crença no próprio Deus. Ele fez com que o seu filho se encarnasse, assumisse a sua condição humana, para mostrar para você que você tem uma crença que funciona, uma crença que te faz crescer, que te traz autoconhecimento, responsabilidade, equilíbrio, que faz você, pelo autoconhecimento, reconhecer as crenças que não servem e as que te limitam, que faz você ter responsabilidade, assumir o controle ativo sobre o seu próprio crescimento
crescimento pessoal, que faz você ter equilíbrio, encontrar o ponto ideal entre a abertura espiritual e a autonomia pessoal, onde a espiritualidade que ela provém da Santíssima Trindade, que a Santíssima Trindade nos deu, essa espiritualidade, ela nos dá autonomia, ela nos permite optar pelo sumo bem, escolher pelo sumo bem. Nós temos a centelha divina em nós, que você acredite nisso, que você tenha essa formação hoje como um impulsionamento, para que você volte a ter crenças funcionais, crenças sintônicas, e renuncie hoje a toda crença disfuncional e distônica na sua vida. Por isso que Deus abençoe você. Sou Valéria Godoy, fundadora do Centro Missionário Chamas Abrasadoras, fundadora e terapeuta do Centro Missionário Chamas Abrasadoras, e estou aqui para, através dessa formação, que eu possa ter conseguido chegar na sua mente e no seu coração. Por isso que Deus abençoe você. Lembrando você que estamos com a campanha da impressora. Se você puder nos ajudar, nossa impressora custa R$ 2.500 e hoje nós não temos condições para isso, e nós estamos necessitando devido aos nossos trabalhos terapêuticos, porque começamos a trabalhar com saúde mental. Então precisamos da impressora para que possamos imprimir documentos importantes para os nossos clientes. Por isso eu peço para você, me ajude, se você puder, me ajude para comprar essa impressora. Ela custa R$ 2.500, uma impressora Epson, porque nós precisamos de uma impressora que imprima frente e verso, diante da agilidade das coisas que nós temos que fazer. Então eu te peço, por favor, me ajude se você puder. Que Deus abençoe você. Até a próxima formação. Estamos falando sobre a mística dos anjos e hoje falamos sobre aprofundamento, as crenças e a saúde mental, na visão da psicoreeducação, terapia cognitiva comportamental e na psicanálise. Que Deus abençoe você, salve Maria Puríssima, e até a próxima formação, se Deus quiser. E se você desejar passar pelo processo terapêutico, entre comigo no contato do privado, atendo você como terapeuta integrativa, e será uma graça ter você estar na sua presença. Que Deus te abençoe, salve Maria.